bem-vindos a mais uma palestra nossa sobre o profeta de Khalil Gibran. Nós já estamos, alguns têm vindo mais assiduamente, outros estão vindo pela primeira vez. E sempre aqueles que vêm pela primeira vez, eu preciso contar brevemente a história. Então, os que têm comparecido assiduamente já sabem decora esse iniciozinho da história, né? Para apenas que peguem o contexto, por que fazemos isso. A ideia é tornarmos o profeta de Gibran mais compreensível. Fazermos com que ele tome uma dimensão filosófica. Em geral, é muito comum ouvimos pessoas recitarem Gibran, ou mesmo lemos e entendemos 2D. Uma coisa bonita, palavras bonitas, é bastante harmonioso, mas complexo às vezes. Tem certos trechos de Gibran, se não fosse o auxílio da filosofia, eu não faria nenhuma ideia do que ele está querendo dizer ali. Porque, como eu expliquei para vocês já algumas vezes, ele pretende resumir todos os fatores importantes da vida humana num livro de 100 e poucas páginas. Então ele vai tratar assuntos como o amor em 2 páginas e meia. É evidente que com essa amplitude em termos horizontais, ele tem que aumentar a profundidade. Então é um livro de leitura difícil, porque nós não somos tão atentos assim. Numa dispersão você perde 2, 3 palavras, já não entende mais o que ele está querendo dizer. Por quê? Quando você quer explicar o amor em 2 páginas, 3 palavras é muita coisa. Se você perder 3, já perdeu muita coisa. É um livro que exige muita concentração. E ao mesmo tempo relações com conceitos filosóficos. Para quem conhece um pouco mais de Gibran, ele era, além de poeta, um filósofo. E usa muito referências com filosofia, né? Então hoje vamos falar sobre o prazer. Basicamente a biografia que sempre falo para vocês. Nascimento em 1883 no Líbano. Khalil Gibran era um libanês. Seu corpo foi levado para lá e hoje é quase que um herói dentro do Líbano. As pessoas têm uma grande consideração pela figura dele e não é para menos. Para mim, um dos maiores escritores da literatura universal. Tem diversas obras, não apenas O Profeta, mas esse é o livro que o celebrizou. Ele morre em 1931 em Nova York, faz a sua carreira nos Estados Unidos. Sempre falo para vocês sobre uma figura muito importante, que é a Mary Elizabeth Haskell, que vai ser sua patrocinadora e, ao mesmo tempo, a mulher que ele se correspondeu por toda a vida e o apoiou em tudo que ele necessitou. Inclusive, o ajudou a escrever os livros que ele escreveu, sempre em parceria, trocando ideias com ela. Então, ela o apoia e viabiliza a sua permanência nos Estados Unidos. Ele vai morrer já bastante consagrado em Nova York, bastante jovem ainda, né? No auge da sua fama, do seu reconhecimento. Comentávamos também a respeito desse livro, O Profeta, que é a prosa poética, não é propriamente poesia, porque não obedece uma métrica, rima, é prosa poética, porque ele usa palavras e expressões muito belas, com a intenção de ser estético, mas ao mesmo tempo com um conteúdo bastante profundo. É muito difícil que a gente conceba um verdadeiro poeta que não tenha um conteúdo profundo e uma forma bela. Essas 2 coisas são indispensáveis. Ou seja, tem quase que como premissa que um verdadeiro poeta tem algo de filósofo. Ele tem que ter, em primeiro lugar, algo a dizer e depois dizê-lo de forma bela. E dentro dessa categoria é muito difícil que alguém concorra com Khalil Gibran. Ele tinha muito a dizer, que sabia dizê-lo de uma forma extraordinariamente bela. Vocês vão ver por si mesmos, tá? Então, o livro O Profeta, a princípio, contou com um descrédito muito grande, porque as pessoas acharam que poesia, ainda mais de um jovem que nem americano não era libanês, quem ia comprar isso? Contava para vocês que o editor hesitou em lançar, fez apenas 1000 exemplares na primeira tiragem. Não vai vender. Vendeu, que ele nunca imaginou isso, vende até hoje, traduzido em mais de 40 línguas. A ideia é que nós tornemos ainda mais popular essa obra e, sobretudo, mais entendida, né? Compreendida em maior profundidade. Basicamente, como já conversamos muito também, a história é a história do profeta do título, que é um homem chamado Al-Mustafa, o eleito, o escolhido. O nome significa isso. Era um sábio que, num determinado momento, resolve se deslocar da ilha em que vivia para uma cidade chamada Orfalese. Disse que Khalil Gibran se inspirou nos mistérios órficos em Orfeu para colocar esse nome nessa cidade. Ele vai a essa cidade para ensinar algo, mas ninguém dá a mínima atenção para ele. O toma como um mendigo, como um andarilho. Ele fica 12 anos em Orfalese, até que resolve voltar para casa. Vem um barco vindo da sua ilha, ele resolve voltar com eles. Existe uma teoria que é importantíssima, das coisas mais importantes para a gente gravar nessa leitura, né? Que é a teoria oriental do impacto, que eles dizem que no impacto se produz a consciência. Quando os moradores de Orfalese percebem que vão perdê-lo, é que correm atrás para tentar aprender alguma coisa com ele. Não é comum isso?
Entre duas cores, percebemos ambas. Não perceberíamos o cinza se o mundo inteiro fosse cinza. Numa hora ele cessa e começa o preto, começa o prateado. E aí percebemos que são duas cores. Entre o silêncio e o som, entre o ter e o não ter, percebemos o valor das coisas que temos quando perdemos. Percebemos o valor da vida diante da morte. No contraste, a consciência se produz. Aí as pessoas percebem, vamos perder Al-Mustafa. Corre, vamos perguntar coisas para ele. Todo mundo o cerca e começam a fazer perguntas. Cada pergunta, um capítulo. Tá? Então fala-se sobre o amor, sobre a amizade, sobre o matrimônio, sobre os filhos, sobre tudo que vocês possam imaginar. Num livrinho desse tamanho. Parece incrível, mas todas as equações básicas, todos os parâmetros básicos da vida humana estão ali. Num livro muito pequeno. Né? Então, trata-se de um mito. Isso é importante também, para que a gente entenda que esse número 12, que são os 12 anos que Al-Mustafa passou em Orfalese, é um ciclo zodiacal, é uma vida humana. Ele passou toda a sua existência e agora vai sintetizar o aprendizado da sua existência. É ele dialogando consigo mesmo. Nunca é demais repetir que, como dizia Aristóteles na sua arte poética, num mito só tem um personagem, que é o ser humano. E todos os personagens à sua volta são subestruturas psicológicas dele, que ele está vendo e dialogando com elas. Agora ele conquistou o centro de si próprio, a sabedoria, e dialoga com tudo que vive à volta dele. Então, da mesma maneira que Jung falava dos sonhos, que nos sonhos não tem ninguém além de você, é você dialogando com todos os teus pequenos eus, simbolizados fora para que você os veja dentro. Ele aí está dialogando também, sintetizando a sua vida. Vejam que eu coloco um trechinho no início, que é a última frase que ele fala antes de entrar no barco e ir embora, que mostra muito claramente isso, para que vocês não achem que isso é uma dedução minha. Isso é o que ele diz quando entra no barco para ir embora de Orfalese. Ele vira para trás e diz: fica sabendo, portanto, que hei de voltar do silêncio maior. Não esqueças que voltarei para ti. Um pouco de tempo, um momento de repouso sobre o vento, e uma outra mulher me dará a luz. Isso ele diz para Orfalese antes de partir. Bom, não vou entrar no mérito de questões doutrinárias. Sim, Gibran era reencarnacionista. Mas o que ele fica claro nesse trecho que eu queria destacar para vocês é que ele está se despedindo da vida. Ou seja, é um mito realmente. É uma síntese de toda a sabedoria que o homem recolheu ao longo de uma vida e que ele está presenteando antes de partir. Entendam que o profeta foi um projeto da vida de Gibran. Ele, garoto, quando chega nos Estados Unidos, ele já pensa em fazer o profeta. Mudou o nome, não era esse nome desde o início. Ele pensava em colocar A Viagem, depois a própria Mary Haskell sugeriu o profeta. Enfim, existe aí um tempo de germinação dessa ideia. Mas a vida inteira ele pensou em escrever o profeta, que era como se fosse uma síntese toda. É como se fosse uma síntese de toda a visão dele de mundo. Gibran, de criança, já era uma criança meio diferente. Aí seria, quem sabe um dia, para encerrar essa série, a gente não faz uma palestra só sobre a biografia dele, né? Ele era pequeno no colégio, em Bicharré, no Líbano, e ele, muito ansioso pelo conhecimento, diz que o professor virou para ele e falou: meu filho, você tem que subir um degrau de cada vez. Aí diz que ele virou para esse professor e disse: mas as águias não sobem degraus. Ou seja, ele era realmente uma águia, uma criatura com uma certa maturidade que não correspondia à sua idade física, um gênio. Né? Então toda a vida dele é muito coerente com o profeta, é como se ele fosse recolhendo experiências da vida, já pensando em oferecê-las nesse livro, desde jovem, tá? Desde de quase adolescente, quando chega nos Estados Unidos. Então, hoje o capítulo é sobre o prazer, um pequeno capítulo, aqueles que têm vindo sabem que a gente coloca todo o texto aqui e vai comentando frase por frase. E quem já veio sabe também que nunca as palavras são aquilo que a gente espera delas. Elas nunca são. Eu chamo de alfabetização Gibran, porque tudo que a gente pensa ele vai para o outro lado. E aqui também é bastante diferente, porque ele considera o prazer como algo muito interessante, como se fosse um canto de liberdade da alma, querendo vencer os seus limites. Só que ele considera que o homem se satisfaz, como se fosse a história da escada, com o primeiro degrau e desiste de todos os demais. E o prazer tem vários níveis de prazer e que o homem se abandona no primeiro degrau. E ao invés do prazer expandir, ele limita. Ao invés dele libertar, ele escraviza. O prazer limitado a um prazer instintivo não gera liberdade, muito pelo contrário, gera escravidão.
Ele vai então explicar quais seriam as possibilidades do prazer. Quando você transita através dele, vai crescendo. E não quando você se detém. É como se você pensasse, o professor Jorge Ângelo Braga, que era um filósofo que fundou Nova Acrópole, ele falava sobre isso. O primeiro par de sapatinhos que você usou não era ruim, era o que cabia no teu pé naquela época. Mas seria ruim você querer estar calçando aquilo até hoje. Percebe? O primeiro degrau da escada não é ruim, mas é ruim você querer se deter aí. Então, os primeiros impulsos do prazer é de se esperar, que não sejam os prazeres lá muito requintados, mas é ruim quando o homem se restringe a isso. Existe um universo de possibilidades para cima, que a condição humana faculta para ele. Que é exatamente o que ele vai falar nesse capítulo, sobre o prazer. Vamos lá, então. Lembrem que quem pergunta sempre tem a ver com aquilo que é perguntado. Então, quem pergunta para ele nessa ocasião é um ermitão. Um ermitão que visitava a cidade uma vez por ano. Acercou-se e disse, fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo, percebam bem, um ermitão em geral, pelo menos a visão estereotipada que a gente tem, sempre cabem exceções, é uma pessoa que renunciou a todos os prazeres e vive uma vida ascética metido dentro de uma caverna, sem se permitir nada. E muitas vezes, em certas ocasiões da história, não todos os casos, repito, mas nós tivemos ocasiões onde o prazer foi considerado um pecado. Exemplo, Idade Média. A Idade Média chegava ao ponto dos monges, algumas vezes, usarem um capuz para não pegarem a brisa fresca, porque sentir o prazer da brisa fresca era um pecado. Tá? Então, renunciar a tudo, considerando que isso em si tem algum valor. E ele coloca isso, lógico, propositalmente partindo de um ermitão, para mostrar para nós que esse tipo de radicalismo vai gerar distorções. E como se lida com o prazer de maneira humana, né? Então, a renúncia ao prazer é sempre virtude? Entregar-se ao prazer é sempre liberdade? O que é o prazer propriamente dito? É só isso que nós consideramos como agradável? Ou há outras possibilidades de prazeres mais elevados? Ele vai se dedicar a discutir isso. Então, ele vai começar a responder. O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o desabrochar de vossos desejos, mas não o seu fruto. Ou seja, num determinado momento, quando nós começamos a considerar que a roupa aperta o nosso corpo, começamos a nos considerar asfixiados na forma de vida que vivemos. Prazer é um canto de liberdade, eu quero espaço, então eu vou romper limites. Agora, se eu vou romper esses limites e vou ser capaz de conquistar um espaço maior, é outra história. O fato de você arrombar uma porta não significa que você é digno do que tem do outro lado. Tá? Pode simplesmente se deter na violência do arrombamento. E não ser digno do que está no outro aposento, não chegar lá, não sair do umbral, ficar eternamente ele vaidoso de ter conseguido abrir aquela porta. Então o prazer é querer expandir limites, querer quebrar amarras, mas isso é apenas o primeiro passo. O que vem depois é que vai determinar se isso foi um passo positivo ou não. Nós estamos dentro de um mundo dual, onde as coisas podem ser positivas ou negativas dependendo do que você vai fazer com elas. Não é assim? Isso é uma das máximas da filosofia. Uma faca muito afiada é boa ou má? Depende, é lógico. Na mão de uma boa cozinheira, excelente. Na mão de um cidadão violento, terrível. Não é isso? E aí nós poderíamos ficar a noite inteira falando disso aqui. A inteligência é boa ou má? Vocês acham que Hitler era burro? Era melhor que fosse, não era? Era melhor, com certeza. Um psicopata, um louco, um egoísta desmesurado é melhor que não tenha habilidades. Então, isso é uma das máximas, por exemplo, platônicas, no mundo manifestado, e Kant também fala muito sobre isso. No mundo manifestado, tudo é dual, e o prazer não é diferente. Vamos ver o que você vai fazer com esse canto de liberdade. E a partir daí, vemos se vai te ajudar a crescer ou não. Porque pensem naquilo que falamos de início. Gibran tem uma equação muito filosófica. Para ele, as coisas são boas quando te ajudam a crescer como ser humano. Caso contrário, não. Ah, são agradáveis. Bom, são divertidas. É bom quando te ajuda a crescer como ser humano. Tudo mais, muito discutível. Tá? E é exatamente dentro dessa visão que ele vai continuar falando sobre o prazer. É um abismo. O prazer é um abismo olhando para o cume, mas não é o abismo nem o cume. É o engaiolado ganhando espaço, mas não é o espaço que o envolve. Falem cá entre nós, sem filosofia, só essa frase, o que a gente faria com ela? Percebam que ele é complexo? Eu fico imaginando o que as pessoas pensam, sem nenhum toque de filosofia, é muito difícil. O que a gente vai fazer com isso? Lembrem daquela frase de Sócrates, só sei que nada sei.
Lembrando dessa frase, é a mais famosa de Sócrates. Só sei que nada sei, a gente diz, bom, chamavam Sócrates de sábio só porque ele disse isso. Que bobagem. Vocês não sabem o nível de sabedoria que alguém tem para dizer só sei que nada sei com honestidade. Eu costumo brincar com os meus alunos e dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates disse, porque senão nem isso eu não saberia. Porque para pensar, diz para você mesmo, só sei que nada sei. Tem uma vozinha dentro de você que diz, não, que isso, você está sendo modesto, você sabe sim. Fala aí, vai. Com certeza você vai perceber que à medida que vão ampliando os nossos horizontes de ver as possibilidades do universo, você vai comparar com aquele tanto que você tem e vai perceber que é uma imensidade aquilo que você não tem perto daquilo que você tem. Então, se você considera, existe inclusive uma máxima que diz que o intelectual, quanto mais intelectual fica, mais vaidoso é. Um sábio, quanto mais sábio fica, mais humilde é. Se o teu universo é só isso e você sabe tudo isso aqui, você sabe muito. Sei lá, 70%, 80%. Mas se o teu universo é infinito e você sabe isso aqui, você não sabe nada. É proporcionalmente muito pouco. Então, para você dizer só sei que nada sei, você tem que ter vislumbrado o tamanho do que não sabe. Isso é muito. Percebe? Vislumbrar o tamanho do desconhecido é muita sabedoria. Então, uma pessoa, quando começa a perceber o universo, ela está lá embaixo, lá no abismo, e ela olha para cima e percebe a imensidão de coisas que ela pode ampliar a sua consciência, pode crescer, pode expandir, o tanto que a sua vida não precisa ser aquele roteiro repetitivo, o tanto que ela pode crescer, mas ela ainda não cresceu, ela simplesmente viu. Então, o prazer é um canto de liberdade, é um canto de querer vencer limites, mas até agora você só viu os limites, não os venceu de fato. É o engaiolado ganhando o espaço, mas ainda não é o espaço que o envolve. Ou seja, ele se libertou das amarras, da gaiola, mas o espaço ainda está todo por ser conquistado. Ele nem levantou o primeiro voo. Na hora que ele levantar é que você vai ver o quão alto ele vai ser capaz de voar. E aí nós vamos julgar se ele é livre ou não. Porque se ele se liberta da gaiola e rasteja, conquistou alguma coisa? Bem, mas não tanto. E muitas vezes pode inclusive esquecer que é um pássaro se começar a rastejar. Pode mais perder do que ganhar. Entendem essa ideia? Então depende do que ele vai fazer a partir da porta da gaiola. Saber se o prazer foi um ganho ou uma perda. Se ele vai para o céu ou se vai para a terra. Sim, na verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E de bom grado eu vos ouviria cantá-la de todo o vosso coração. Porém, não gostaria que perdesseis vosso coração no canto. Não gostaria que perdesseis vosso coração no canto. Sabe o que significa isso? Um canto de liberdade que anuncia muito e ousa pouco. Na verdade, quando você levanta voo, como eu falei, vai muito baixo. Ou seja, ao invés de conquistar a liberdade, conquista a escravidão dos instintos, aquilo que a gente chama de libertinagem, que é a degeneração da liberdade. Onde eu saio de uma gaiola e entro em outra. Me escravizo pela falta de limites, pelos excessos. Ou seja, o prazer se torna um vício. Já falamos a respeito disso em outras palestras e é importante que a gente perceba isso. Nós não temos um gosto tão bem formado assim, para dizermos tudo o que eu gosto é bom, tudo o que eu rejeito é mal. Quem dera, isso é a definição de Platão de caráter. O bom caráter bem formado é aquele que tudo que ele gosta é bom, tudo que ele rejeita é mal. Se eu ficar escravo do agradável, provavelmente não vou crescer com isso, porque o que é agradável para mim nesse momento está longe de ser aquilo que é bom para um ser humano. Se eu não tiver a capacidade de construir em mim asas, me entregar ao prazer, aquilo que é prazeroso para mim nesse momento, provavelmente vai me piorar, porque o meu gosto não é tão bom. Há um filósofo indiano que ele dizia que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Entende? Aprender a gostar de coisas cada vez mais nobres e boas. Isso é levantar voo. Antes o meu prazer era só em possuir coisas. Digamos que agora o teu prazer passa a ser conquistar a condição de ser um fator de soma na vida das pessoas. Antes o meu prazer era só fazer aquilo que é agradável. Agora o meu prazer consiste em também minimizar a dor das pessoas. Vocês percebem que você está depurando o gosto, elevando o voo para níveis mais altos? Agora, é um problema. Porque nós consideramos que aquilo que nós gostamos nesse momento faz parte da nossa personalidade. Faz parte do nosso ser, mais do que da nossa personalidade, do nosso ser mais profundo. E não é verdade, é um condicionamento social. Vocês acham que tudo que vocês gostam, vocês escolheram gostar?
Se tivessem nascido do outro lado do tempo, do outro lado do mundo, gostariam das mesmas coisas? Percebe que a maior parte delas foram escolhidas por um condicionamento social, tem muito pouco a ver com alguma essência tua. Para você saber quem é você, mergulhar dentro de você e se encontrar, você teria que em cada situação, cada pensamento, cada sentimento, cada coisa que você gosta, desgosta, lembrar da reflexão que você gerou, por que escolheu isso e como construiu esse gosto. Se você tentar descobrir dentro de você cada um dos pensamentos, se são seus, você vai descobrir que não. Cada um dos seus gostos, se são seus, vai descobrir que não. Nós já temos uma clonagem social, onde adotamos um pacote vida. A maior parte das coisas nossas não são nossas. Tá? Então, por que tanto apego a elas? Depurar o gosto exige que você não se identifique tanto assim com aquilo que é agradável para você hoje, considerando como se isso fosse parte do seu ser. Entendem isso? Ser capaz de levantar voo significa deixar algumas coisas para baixo. Pensem no passarinho quando ele levanta voo. Sai do seu ninho e levanta voo. Os primeiros momentos devem ser um drama, né, gente? Olha para baixo aquele ninho, tão acolhedor, tão quentinho, tão fofinho e agradável. Deve ser um drama. Mas se ele continua levantando voo verticalmente, o ninho não vai ficando uma coisinha de nada lá embaixo e um universo à sua volta? E não vai parecendo uma bobagem ele ter se apegado tanto a tão pouco? E quanto mais elevado, não vai parecendo mais insignificante? Percebe? Então, a necessidade de qualificar o gosto e conquistar prazeres mais humanos implica em deixar algumas coisas para trás. Lembram da lei da física? Nenhum corpo pode ocupar 2 lugares no espaço. Ou seja, se você quer crescer como ser humano, significa que você vai sair daqui e vai para cá. Então, esse lugar aqui você vai ter que deixar para trás. Você não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo, despedaça, né? Não tem jeito, as leis da física não permitem. Se você quer crescer, algo vai ficar aqui e você vai vir para cá. Então tem que ter a capacidade de superação de certas coisas que somos hoje, desidentificação. Entendem isso? Então, continuando, ele vai começar a falar um pouco mais disso. Alguns de vossos jovens procuram o prazer como se fosse tudo na vida e são condenados e repreendidos. Eu preferiria nem condená-los nem repreendê-los, mas deixá-los procurar. Isso é uma coisa curiosa, né? Vocês vão dizer, nossa, mas como assim? Não vamos condenar nem repreender um jovem que se entrega a prazeres grosseiros, a vícios. Nós, em outra ocasião, na palestra sobre os filhos, eu falava sobre isso. Que a coisa mais educativa que podemos fazer é sermos respeitados e sermos inspiração para aqueles que queremos influenciar. Que a tua opinião vai valer 10 vezes mais do que a de qualquer pessoa que queira empurrá-lo para o vício ou para qualquer coisa desse tipo. Falo porque muitas vezes os pais me perguntam isso. O que eu faço para influenciar bem o meu filho? Faça com que ele te admire. Porque se você é uma pessoa que tem valores que ele admira, tua opinião vai ter uma ponderação muito maior do que a de qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim, existe algo que você tem que considerar, que é o livre-arbítrio. Se o ser humano necessita de uma experiência, esquece. Você pode ir ao limite das suas possibilidades para dar exemplo, para dar referenciais, mas não pode impedir que ele a viva. Tá? Nós temos uma disciplina em Nova Acrópole que nós estudamos, que eu acho muito interessante, uma das que eu mais gosto, que se chama Filosofia da História. Uma coisa que a gente aprende aí é que a história é escrita pela necessidade dos homens evoluírem. Eu preciso passar por ali para evoluir, a natureza vai te levar ali. Através da filosofia, o que a humanidade inventou? A filosofia é um experimento que nasceu, eu acho que pouco depois dos homens. Porque é difícil você saber, você sabe quando começaram a usar essa palavra. Mas quando o homem começou a questionar o sentido da vida, vocês saberiam me dizer? Deve ter sido muito pouco tempo depois que eles começaram a existir como homens, não é isso? Tá? Então, a filosofia faz com que você possa aprender não através da vivência, mas através da reflexão. E com isso te poupa muitas experiências que poderiam custar uma vida, não é isso? Mas se você tem a necessidade de experiência, você vai ter que ter experiência. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de maneira mais clara. Se eu falar para vocês a respeito de uma droga pesada qualquer, que não vale a pena usar, porque o prazer que ela dá é desproporcional ao custo de vida que ela vai cobrar de você, que compromete tão seriamente que pode comprometer a tua vida daqui para frente, vocês podem acreditar em mim, tomar isso como possibilidade, observar outros casos e a partir daí realmente não precisar dessa experiência. E isso vai te fazer ganhar um tempo enorme. Agora imagina se eu falo isso para vocês e vocês pensam, e será? Será que ela não está falando isso porque ela quer guardar para ela e não quer compartilhar comigo?
Ah, não sei não. Não sei não. Sabe o que significa? Tenho necessidade da experiência. E se você tem essa necessidade, a natureza é imparcial. Ela vai te levar lá. E o preço que você vai pagar por isso? Não sei. Às vezes muito caro. Aqueles que são pais e mães, tem certas situações, quando a gente conhece, todo mundo conhece em geral bem os seus filhos, né? A gente chega num ambiente e diz, ih, meu filho vai gostar disso. Meu filho vai gostar de fulano. Meu filho vai fazer não sei o que é. E dizer o que? É evidente? Não, simplesmente conheço ele. Então sei das necessidades de experiência, pelo menos algumas sei. Vai ter que passar por ali, não vou conseguir evitar. Percebem isso? É como se a natureza fosse uma grande mãe que providencia aquilo que seus filhos precisam passar para crescer. Toda ela trama para o crescimento do ser humano. E é impessoal. Necessita viver, vai viver. Então o jovem, às vezes você tenta, através de um monte de repressões, sendo que ele necessita da experiência, impedir que ele a viva. É claro que nós desejamos que todos tenham uma vida o mais saudável possível. Mas às vezes não deixá-lo ir lá é uma repressão que ele vai realizar lá na frente numa intensidade pior. Realizada na data certa, dava para ir e voltar, dava tempo de voltar. Às vezes quando ele se solta dessa gaiola, vai e já é tarde demais para voltar. Tá? Inexoravelmente o ser humano só evolui por livre-arbítrio. Ninguém obriga ninguém a crescer. É aquilo que necessita viver, infelizmente ou felizmente, sei lá, depende da situação, vai ter que vivê-lo. Tá? Então podemos dar exemplo aos homens em geral, não apenas aos jovens, mas não podemos mantê-los numa gaiola, porque a evolução é individual. Tá? E a necessidade de experiência é inexorável. Parem para pensar, porque isso é uma coisa que exige reflexão. Alguém que tem uma necessidade de experiência e que a vida castrou. Às vezes a gente vê jovens que se casam muito precocemente para alguma situação complicada e você vê, ainda tem necessidade de experiência, de curtição, de namoro. O que você prevê? Não vai durar isso, ou vai ser muito complicado, porque ele vai realizar essa experiência. Tá? Não tem como você impedi-la por decreto. Se ele necessita dela, vai vivê-la e vai gerar problema lá na frente. Tá? Talvez inviabilize esse relacionamento, talvez crie problemas sérios aí dentro. Ele vai viver essa experiência. Alguém mais maduro percebe? Pode falar, Vitor. Mas muitas vezes você tem bastante clareza sobre que determinada experiência não é válida, só que tem uma parte de você que é doida para viver essa experiência, só que outra parte sua, ela não quer de jeito nenhum. Então, ao mesmo tempo que você tem uma clareza que não é, só que você tem um conflito, e esse conflito faz com que em determinados momentos, inclusive, essa sua parte inferior, ela convença a outra que aquela experiência é válida. Depois a outra chegou, opa, não é válida, fica muitas vezes nesse conflito, você vai, você tropeça, você cai, você volta. Você vai perceber, tem um filósofo, que agora não me recordo o nome, que ele diz, conflito, teu nome é ser humano. Já ouviu falar dessa história? Sempre vamos ter um conflito. Imagina uma virtude que você tenha, Vitor. Falar, por exemplo, uma pessoa que dominou a preguiça. Uma pessoa que você conheça, que você diga, essa eu tenho certeza, não é preguiçosa. Você acha que uma pessoa que não é preguiçosa, a voz da preguiça não existe dentro dela? Existe. Não vai deixar de existir nunca. Nunca. Até a morte vai estar ali. Mas por que ela não é preguiçosa? Que a voz da preguiça se manifesta, ela reconhece imediatamente e reage. Ela estabeleceu um domínio consciente sobre isso. Ela viu e dominou. Mas não pensa você que ela matou a preguiça. É a história dos alquimistas medievais, que eles diziam que a evolução humana é a obra em negro, desce lá nos infernos da consciência, vê todos os bichinhos que vivem dentro de você, a obra em branco, que não é matar os bichinhos, é domesticá-los, e a obra em vermelho, que é a elevação da consciência. Preguiça sempre vai existir dentro de você. E se em algum momento fraquejar o teu caráter por alguma circunstância de vida, ela pode prevalecer. Existem associações mentais, valores que a gente assimila, que faz com que a gente reaja imediatamente a certas vozes. Você sente que é preguiça, reage imediatamente, porque eu já aprendi a dominar isso. Eu tenho asco dela, como se fosse um inseto pousado na minha pele. Eu vi, eu tiro imediatamente. Mas você não acha que os insetos vão parar de pousar? Então, eternamente dentro de nós vai haver todas as vozes. Aliás, dizer uma coisa para vocês que não sei se vai ser uma má notícia, uma quinta-feira calorosa como essa, dizem as tradições egípcias, por exemplo, que todas as vozes do universo existem dentro de nós. Aliás, Platão também fala, né, do microcosmos. Todas as vozes do universo estão representadas dentro de nós. Só tem a dupla possibilidade, as que você viu e domina e as que você não viu e estão te dominando. É a questão do consciente e do inconsciente de Jung, né? As que você viu, está de olho nelas. Eu confio muito mais quando uma pessoa chega para mim e diz,
eu sou preguiçoso, viu, mas dou uma batalha, todo dia eu dou a batalha. Eu sei que com esse provavelmente eu vou poder contar. Agora, uma pessoa que chega para mim e diz, eu preguiçoso? Não, de jeito nenhum. Coitado, vai levar uma surra na primeira prova. Primeira prova que a vida colocar, ele não vai levantar da cama. Percebe? Porque não está consciente, não vai ter como se prevenir. Criar estratégias. Entende isso? Essa e todas as vozes vão estar dentro de você. E o crescimento humano consiste em exatamente domesticá-las. Dominar tudo isso. Não é o que Al Mustafa está fazendo, tudo reunido em volta dele? Ele com controle sobre tudo e sintetizando a sua vida no centro? É o que ele está fazendo. Bom, então, isso é a história do drama humano. A necessidade de experiência vai ser vivida. Daí essa grande transição, que se diz que é um ganho muito grande para o ser humano na filosofia, quando ele aprende a viver a experiência através da reflexão. Não precisa entrar nela e perder tanta energia e vida nesse processo. Pode refletir acerca da vida e crescer com isso como se fosse uma experiência concreta. Esse é o valor da filosofia. 7 são suas irmãs, 7 irmãs do prazer. E a última delas é mais bela que o prazer. Não ouviste falar do homem que cavava a terra à procura de raízes e descobriu um tesouro? Esse aí, então, é esotérico de tudo quanto é jeito. Eu fico imaginando essa frase solta, que sentido faz. Porque Gibran está falando de uma estrutura oriental que fala que o ser humano é septenário. Vocês nunca suspeitaram daqueles 7 anões da Branca de Neve, não? Lógico que a Branca de Neve tem uma fachada moral, as meninas boazinhas são felizes no final, mas ela tem um conteúdo muito profundo. Os 7 anões são 7 subestruturas do próprio homem. Acho que o homem tem uma base imortal. Isso diz a tradição indiana, se vocês não gostarem, briguem com eles. Uma parte mortal, que é a parte física, a energia que percorre o corpo físico, as emoções e essa mente mais concreta, que resolve os problemas da vida. E uma parte espiritual, que seria composta por uma mente pura, totalmente altruísta, por uma parte que eles chamam de intuição e por uma parte que eles chamam de vontade, a determinação no homem. Então ele teria a essência e a aparência. Vocês vão ver que essa parte de cima é representada na Índia por um triângulo, no Egito por uma pirâmide, entre os celtas por um cone, em várias religiões por uma trindade, sempre associado ao número 3. E aqui embaixo eles chamam de quaternário, associado a um quadrado ou a um cubo, que quando você desmonta vai dar uma cruz cristã, né? A crucificação está preso na matéria. Enfim, esses 2 mundos. E se diz que cada um desses mundos tem um tipo de prazer que lhe é próprio. E quanto mais você sobe, mais elevado e depurado é o prazer. Imaginem vocês o seguinte, se Platão quisesse ter o prazer de tomar um delicioso sorvete da Saborella, ele teria, no tempo dele não tinha Saborella, mas ele teria. Agora, Platão tinha prazeres de contemplar as ideias, de refletir sobre as raízes da vida e encontrar as raízes da vida. De refletir sobre o bem, sobre o amor e entender o que é o bem e o que é o amor. Se eu quiser ter isso, eu posso? Agora, nesse momento? Não tenho nível para isso. Não vou chegar a um nível de divisão de Platão assim de uma hora para outra, que nada dá saltos. Isso é uma caminhada muito longa, entendem? Então ele tem acesso a todos os prazeres aqui de baixo, mas tem também os lá de cima. O homem que não tem o nível que tinha Platão tem acesso aos lá de baixo, aos lá de cima, não. Agora percebam, quem é sábio tem acesso a todos os prazeres, mas prefere os de cima. Por que será? Eles não são bobos, são sábios. Deve ser porque os lá de cima são melhores, né? Evidente. Porque se eles preferem os prazeres mais sutis, deve ser melhor. Eles não são bobos, são sábios. Então, como se você tivesse uma casa de 3 quartos e pudesse transitar nos 3. E aqueles que não têm tanta sabedoria, 1 quarto, 2 quartos. O sábio, os 3. Explora todas as possibilidades do ser humano. Que os prazeres mais elevados do homem, lá de cima, dos níveis mais espirituais, em algumas tradições são chamados de glória. Porque como eles são espirituais, eles não dependem do corpo. É um estado de realização onde o ser humano não depende de nada para estar feliz e estar sentindo prazer. Vocês conseguem conceber isso? Vocês já devem ter ouvido falar quando queimaram Joana d'Arc. Que ela tinha uma expressão de êxtase no rosto. Olhava para o céu como se estivesse vendo Deus. Acho que alguns padres perderam a razão. Ficaram enlouquecidos. Porque viram que estavam queimando alguém muito especial. Ela não sentia o fogo. Ela entrou num estado de êxtase. Vocês já devem ter ouvido falar de místicos que fizeram grandes sacrifícios, que andavam e estavam com os pés espedaçados e ainda assim estavam num estado de glória, porque estavam cumprindo com a sua missão.
Homens que o corpo físico estava muito mal e eles estavam em êxtase. Esses grandes seres da história, grandes heróis. O que significa sentirem esse tipo de prazer que é chamado de glória? É um prazer que não depende do corpo físico. Entendem? O corpo físico pode estar no estado que estiver. Ele está lá em cima, depende da essência, não depende da aparência. Diz que é a mais bela das 7 filhas. É o prazer lá de cima da nossa essência espiritual. De todos os prazeres que uma estrutura humana pode dar, o mais elevado diz que é o mais saboroso. É o que mais dá plenitude. Vocês percebem que quando a gente começa a descolar aqui de baixo e começa a ter um pouquinho de prazeres mais elevados, a gente já percebe isso. Quer ver um? O prazer do dever cumprido. Você às vezes não está exausto. O corpo está dizendo, estou morto. Mas tem algo dentro de você dizendo, puxa, não é que eu consegui cumprir minha missão. E aquela satisfação, aquele calor interno, né? Fiz o que eu devia. Às vezes o corpo não está concordando com aquilo, mas você dentro está num estado, é a satisfação do dever cumprido. É um pouquinho de glória que a gente consegue sentir. Que já vem de uma mente que gosta de fazer aquilo que é humano, ainda que o corpo não quisesse. Entende? Vocês já tiveram esse tipo de discussão interna? Onde o teu corpo diz para você, não vai não. Ah, que isso? Deixa disso. Deixa para lá, não vai não. Aí você vence aquela limitação, vai e faz. E aí no final é interessante porque fica aquela divisão. Algo em você se realiza e algo se queixa. Mas aquilo que se realiza é muito superior àquilo que se queixa. Tá a ponto de às vezes você nem perceber as queixas. É irrelevante, você fica bem. Tá? Meu corpo está cansadíssimo, mas eu estou ótimo. Já sentiram isso? Isso é normal? Isso é do nosso nível? Imagina isso extrapolado para o que o Gibran chama do 7º nível, da 7ª irmã. Diz que no fundo nós estamos procurando as raízes da vida, cavando para procurar as raízes da vida. A raiz mais profunda da vida é a essência humana. Vocês já ouviram falar da árvore da vida? Inclusive, se diz que nas tradições antigas a árvore de Natal era assim. Se vocês quiserem seguir a ideia na casa de vocês nesse Natal, ela era de cabeça para baixo. As raízes ficavam no céu e os ramos na terra. Ou seja, toda ramificação era o universo manifestado. Aquelas bolinhas são os planetas do universo manifestado. Mas as raízes ficam em outro território, que é o plano espiritual. De lá é que vem toda a seiva, vem toda a vida. E diz que no fundo todos nós estamos remontando esse tronco, tentando encontrar as raízes da vida. O sentido de tudo isso. Quem sou eu, de onde venho, para onde vou, o que se espera de mim como ser humano. Nós estamos cavando, tentando encontrar as raízes. E a raiz mais profunda se diz que é essa. Um sentimento de glória, de realização, de plenitude, por correspondermos exatamente àquilo que se espera de um ser humano. Tá? Sentimento de coincidir consigo mesmo, de identidade. Tá? Então, quando nós nos contentamos com a primeira irmã, com a segunda, com a terceira, nem suspeitamos a 7ª. Então, muitas vezes, nós nos contentamos. Aliás, tem uma frase muito bonita do próprio Jung, que ele dizia o seguinte, que o homem do nosso século, que tanto fala de economia, é um esbanjador, esbanja o mais precioso, o espírito. Percebem? Ou seja, se contenta com tão pouco, podendo ter tanto. Prazeres muito maiores. E alguns de vossos anciãos recordam seus prazeres com remorso, como se fossem erros cometidos num estado de embriaguez. Mas o remorso é o escurecimento da alma e não o seu castigo. Deveriam antes recordar seus prazeres com reconhecimento, como recordariam uma colheita de verão. Todavia, se acharem conforto no remorso, deixemos-los se confortarem. Se vocês entendem essa ideia, uma travessura que você fez quando era criança, feia, subiu a árvore, caiu, quebrou a perna, tá bom, naquela época a mãe brigou, o pai brigou, foi aquela confusão, mas depois, 20 anos depois de você olhando para aquilo, 30 anos, sei lá quantos anos depois, não é divertido? Puxa, aquela foi boa, hein? Doeu, mas olha, aquela goiaba valeu a pena. Aquela foi divertida, e lá de cima era sensacional ver lá de cima. Enfim, passou muito tempo, quando a gente vê aquelas nossas tentativas de prazer, aquelas nossas aventuras que deram errado, a gente quebrou o nariz no chão. Tá bom, mas eu estava buscando. Naquele meu limite de infantilidade não dava para mais do que isso. Quando a gente começa a se crucificar por todos os erros que cometeu, isso significa em geral uma coisa, medo.
Eu acho que essas coisas significaram algum tipo de pecado, de erro, e isso pode me comprometer, e enfim, às vezes o medo da morte que está se aproximando, ele está falando de anciãos, né? Sei lá se existe uma conta qualquer que está acreditando isso para mim, se isso me compromete diante de um além que vem por aí, sei lá. Se nós temos maturidade suficiente, aliás, isso é um limiar muito fácil de você reconhecer, quando uma criança passa pela adolescência e quando ela começa a entrar na juventude, começa a ter um pouco mais de maturidade. Você percebe que o adolescente, para poder se afirmar, ele nega a infância? E o jovem já não mais. Ele acha engraçado, ele curte, já tem uma maturidade, uma distância suficiente que não tem medo de ninguém chamar ele de criança. Tá? Mas um garoto de 12, 13 anos, ele quer ficar longe de criança. Ele nega aquilo. Por quê? Ainda não tem maturidade para ver a infância com suficiente distância. Homem que não tem maturidade para olhar a sua vida com suficiente distância, para entender a intenção que havia por trás dos erros, se perdoar e achar tudo um pouco engraçado e não dramatizar tanto assim a vida, é sinal de que ainda não amadureceu. Os gregos costumavam dizer que a tragédia e a comédia eram uma mesma situação, vista pela mente ou pelas emoções. As emoções tornam tudo tragédia. E a mente é fria, se ela analisa as coisas de fora com maturidade, tudo é uma comédia. Olha só que besteira que eu fiz, mas eu estava tentando. Estava buscando alguma coisa, quebrei a cara, mas estava tentando. Normalmente esse arrependimento é sinal de falta de maturidade e medo de algo. Mas ele diz, bom, se esse arrependimento traz consolo, deixa que as pessoas se arrependam. Se elas acham que com esse arrependimento há algum mérito, isso lhes dá conforto, deixa que se arrependam. Cada um procura e conquista o melhor que conseguiu, tanto que o nível de raiz que conseguiu cavar. Deixa que cada um se contente com aquele pouco que achou. Não desmereça aquilo que cada um tem. O arrependimento dá conforto, deixa ter. Ele vai continuar falando exatamente disso. E há entre vós aqueles que não são jovens para procurar, nem velhos para recordar. E no seu temor de procurar e recordar, desprezam todos os prazeres por medo de afugentar ou ofender o espírito. Porém, na sua renúncia está o seu prazer. E assim eles também descobrem um tesouro, embora cavem com mãos trêmulas à procura de raízes. Ou seja, ele falou dos jovens primeiro, que tinham necessidade de experiência, depois falou dos anciãos que ficam se arrependendo da vida fora. Agora ele está falando de uma pessoa madura, na plenitude da vida, onde ela quer os prazeres e se, digamos assim, se reprime, renuncia, porque acha que na renúncia há algum mérito, ou que a entrega aos prazeres feriria o espírito. Na verdade, o que ele vai dizer adiante é que o espírito está muito acima disso. Se ela renuncia a um prazer que ela necessita ter, isso não é virtude. Tá? E se ela se entrega a eles, bom, esgota a experiência, né? Mas enfim, nenhuma coisa nem outra tem nada a ver com espiritualidade. E é o que ele vai explicar na tela mais adiante, vai ficar mais claro isso. Mas dizei-me, quem pode ofender o espírito? Ofende o roxinol a quietude da noite, ou o pirilampo as estrelas? E poderá a vossa chama ou vossa fumaça sobrecarregar o vento? Credes que o espírito é um poço raso que podeis perturbar com um bastão? Deixa eu ver se eu consigo fazer vocês entenderem isso. Uma pessoa faz uma ação boa, mas essa ação foi totalmente motivada por interesses pessoais. Por medo do inferno, por desejo de um céu, por medo das pessoas pensarem mal dele, por desejo de ter reputação. Essa ação boa representa algo do ponto de vista espiritual? É uma troca, é um comércio. Lembrem daquela frase que eu falava para vocês daquele sábio indiano, Bodhidharma, quando o imperador da China chega para ele e diz, eu construí templos, eu traduzi escrituras, qual é o meu mérito? O Bodhidharma chega para ele e diz, nenhum, porque ações que buscam mérito não valem nada. Então, se eu faço ações boas buscando mérito, a única coisa que eu vou ter são esses méritos próprios desse plano. Espiritualidade eu não vou desenvolver assim. Já falamos bastante sobre isso, que eu falei para vocês que todas as coisas mais belas da vida humana, se tem interesses em jogo, elas deixam de ser. Lembram? Amor. Eu amo o fulano. Por quê? Porque ele ganha bem. Você já viu o salário dele? Não é amor, é investimento, né? Eu sou super justa. Por que você foi justa? Porque essa pessoa tem um bom cargo, ela pode me beneficiar. Você não foi justo, você está fazendo campanha eleitoral. Qualquer coisa nobre não pode ter interesses materiais, porque senão ela perde a sua nobreza. Então as ações nobres para a terra só conquistam méritos na terra. E as ações não nobres vão gerar nuvens que te impedem de ver o espírito, mas não vão afetar o espírito.
Você não deixa de ter algo de espiritual porque você cometeu um monte de besteiras na vida. Simplesmente você gerou nuvens que te atrapalharam vê-lo. Mas as nuvens não voam tão alto assim. Se vocês lerem um dia um livro lindo que se chama o Fédon, de Platão, que mostra Sócrates condenado à morte e sendo entrevistado pelos seus discípulos esperando a execução, tá? Tem um momento que ele diz: cada coisa se destrói por aquilo que é próprio. A ferrugem destrói o ferro, o mofo destrói o pão, a doença destrói o corpo. Se você não for destruído para algo que é próprio desse plano, não vai ser destruído por mais nada. Qual é o vício da alma? Os defeitos morais. Mas uma pessoa não perde a alma porque tem defeitos morais. E se ela não perde a alma por causa disso, não vai perder por nenhuma outra coisa. Então a alma não pode ser perdida. Entendem isso? A ferrugem destrói o ferro. A ferrugem não afeta a alma nem o corpo. E se o mal que é próprio do ferro, que a ferrugem não o destrói, não vai ser outra coisa que vai destruí-lo. Então as coisas que fazemos certas ou erradas em nome da terra só afetam a terra. Não pense que alguém vai perder algo de espiritual porque fez ações interessadas nem para o bem nem para o mal. Não vai tão alto assim. Entendem isso? Não chega a afetar nada de espiritual. O que se faz em nome da terra, resume-se à terra. Vocês vão ver que existe, alguns de vocês já viram as antigas cartas do tarô egípcio? Tem uma carta que todo mundo tem medo, que é a morte. O tarô egípcio não era para prever o futuro, para começo de conversa, tá? Era para autoconhecimento. E tem um monte de pedaços de corpos humanos que afloram assim da terra, mãos, pés, cabeça, e a morte vai como a foice ceifando aquilo. A gente diz que coisa horrorosa. Não, aquilo significa, aquilo que você levou acima da terra é o que sobrou de você na morte. Se você teve pensamentos nobres, isso aflora acima da terra. É isso que a morte vai recolher. Se teve ações nobres, é uma mão que aflora acima da terra. A morte vai recolher isso. Ou se andou por caminhos da sabedoria, é um pé que aflora acima da terra. A morte vai recolher. Agora, se tudo for em nome da terra, nada aflora. Entende? E nada vai sobrar na morte. Esse livro que você está lendo, Bardo Todó. Quando se perde o corpo físico, só sobra aquilo que não foi feito em nome dele. Entendem essa ideia? Ou seja, nada chega ao alto se não é feito tendo em vista o alto. Aí ele vai falar uma coisa muito interessante, que é a história da represa. Uma pessoa que se reprime, simplesmente querendo ter méritos espirituais, sem ter nível para isso, é que nem uma represa, mal feita. Olhem a frase. Muitas vezes, ao negardes a vós mesmos um prazer, nada mais fazeis do que represar vosso desejo nos recessos do vosso eu. E quem sabe se o que parece omitido hoje não espera pelo amanhã. Então reprimo, eu tenho vontade de, sei lá, beber, usar drogas, promiscuidade, um monte de coisa. Reprimo. Sem inteligência. Você sabe o que aconteceria com uma represa que reprimisse a água sem inteligência? Sem deixá-la vazar medidamente para gerar energia? Uma hora essa água exerceria uma pressão tão grande que estouraria essa represa. Você sabe o que acontece quando uma represa estoura? Sai destruindo tudo uma distância enorme abaixo. Tudo, sai arrasando tudo. Assim é o homem que reprime necessidades sem saber trabalhá-las inteligentemente. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de celibato, que muitas vezes é imposto a certos sacerdotes em várias religiões, sem que essa pessoa tenha nível espiritual para permutar isso por outra coisa. Quando arrebenta, acontece o quê? Aquela pessoa que tivesse exercido esse instinto nesse seu plano, com um casamento, com uma vida normal, quando reprime, estoura lá em cima, às vezes em coisas horrorosas. Que nós ouvimos falar de casos e mais casos, não é isso? Repressão sem inteligência, sem saber canalizar inteligentemente essa energia, quando não há nível para canalizar para coisas mais requintadas, como a água que se torna luz. Se não há nível para isso, é melhor exercê-la no seu plano, de maneira mais controlada. Tá? A repressão não é virtude. Entendem isso? Mesmo o vosso corpo conhece sua herança e seus direitos, e vós não o podeis iludir. E vosso corpo é a harpa de vossa alma. A vós pertence tirar dele música melodiosa ou ruídos dissonantes. Então, se o seu corpo te pressiona com a preguiça, com a gula, com o desequilíbrio, não é porque o seu corpo seja uma harpa defeituosa, é porque você não soube afiná-la. Porque o corpo tem direitos que são próprios dele, você tem que saber tratá-lo com justiça, dar a ele o que lhe corresponde. É o conceito de justiça platônica, dá a cada um o que lhe corresponde. Não é ele o culpado. Lembre a história do cachorrinho que eu falava para vocês. Alguns já ouviram essa história umas 2 vezes.
Você tem cachorrinho em casa, ele é super educado, faz as suas necessidades no lugar certo, aí chega uma visita na sua casa e diz: como você é sortudo, o cachorro lá de casa é um inferno. Você não fica morrendo de raiva disso? Você já viu alguém sortudo? Como é que você fez para esse cachorro ficar educado desse jeito? 1000 vezes arrastando o focinho dele no tapete, dando palmada, levando no jornalzinho na área, não é isso? Jogando as gotinhas de pipi dog. 1000 vezes fazendo isso. Na 1000ª ele aprendeu. Como foi que você conseguiu? Por disciplina, perseverança e constância. Educou o bichinho. Aí chega o visitante: oh, como você é sortuda. Ninguém é sortudo com o eu animal. Ninguém é sortudo. E o eu animal interno é igual ao externo. Você afinou a harpa, você vai ter música. Desafinou, vai ter ruído. Mas não é culpa da harpa, é você que não soube lidar com ela. Vocês acham que o eu animal interno é diferente do externo? É a mesma coisa. Perseverança, constância, determinação e saber quem manda aqui dentro. E não ceder. Se você cede uma vez, vai ter que começar tudo de novo. Não é assim? Quem tem cachorrinho sabe do que eu estou falando. Eu sou doutora nesse assunto. Então, o corpo sabe o que lhe corresponde. E sabe quando você está sendo justo ou injusto com ele. Não é culpa dele. É você que não soube cuidar bem da sua harpa. Não soube dominá-la? E agora vós perguntais em vosso coração: como distinguiremos o que é bom no prazer do que é mal? Como eu vou distinguir o que é um prazer grosseiro, que está mais para um bichinho, mais para o cachorrinho do que para um ser humano, do que é próprio meu? Ou seja, aquele conceito que eu sempre falo para vocês de inteligência, inteligere, escolher dentre tudo que tem dentro de mim, quem sou eu, o que é próprio meu, o que me corresponde como ser humano. Inteligência é saber escolher, discernimento. E a máxima inteligência é escolher dentro de você quem é você e quem não é. Ou seja, a identidade. Que é exatamente como ele vai finalizar. E depois os vossos campos e pomares. E lá aprendereis que o prazer da abelha é sugar o mel da flor. Mas que o prazer da flor é entregar o mel à abelha. Quando a abelha é a abelha, a flor é a flor, as duas se harmonizam, se completam. Cada uma faz o que lhe corresponde e o papel dela se encaixa, se harmoniza. Como se o universo fosse um grande quebra-cabeça. Quando cada coisa ocupa o seu lugar, tudo encaixa e entra em fluxo, entra em harmonia. Lembrem que eu dizia para vocês que sagrado é a função de dar sentido. Quando as coisas ocupam o seu lugar no universo, elas se sacralizam. Elas se harmonizam com o todo. Isso é cosmos. Senão é caos. As peças todas fora do lugar. Então qual é o segredo de encontrar o prazer que te é próprio? Seja humano. Assim como a abelha é abelha e a flor é flor. Pois para a abelha uma flor é uma fonte de vida. E para a flor uma abelha é uma mensageira do amor. E para ambas, a abelha e a flor, dar e receber o prazer é uma necessidade em um êxtase. Elas se complementam, elas se harmonizam. A natureza fez os seres de maneira tal que quando cada um é o que lhe corresponde, tudo encaixa. O atrito é sinal de que existe alguma deformação em alguma das peças desse quebra-cabeça, que não está querendo encaixar. Problema de identidade. E por fim, povo de Orfalese, nos vossos prazeres, imitai as flores e as abelhas. Você já tenha prazeres humanos, que você vai ver que você não vai entrar em conflito com nada na natureza. O prazer de ter sentimentos profundos, o prazer de ser capaz de perceber ideias profundas, ter reflexões, ter ideias próprias, o prazer da fraternidade, da justiça, tantas coisas maravilhosas da imaginação, da criatividade, da inteligência. Imaginem vocês quantos desses prazeres tão humanos e tão maravilhosos, hoje em dia a gente desfruta e considera como prazeres comuns, correntes, valorizados. Nós buscamos prazeres da mera sobrevivência confortável, prazeres que estão mais para o animal do que para o humano. E como diz aquele filme Coração Valente, tem uma frase que eu acho muito bonita: todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem e desfrutam dos prazeres da sobrevivência, instintos. Os prazeres humanos, os homens que fizeram história eram aqueles que desfrutavam dos prazeres humanos. Porque quando você desfruta da inteligência, ela transborda e beneficia muitas pessoas além de você. Isso é próprio das características humanas. Elas transbordam e beneficiam toda a humanidade, te tornam referencial. Imaginem vocês, toda uma vida sem abrir essa porta que nos conduz ao potencial humano, sendo que lá temos o que temos de mais precioso, está lá dentro. Sentimentos tão profundos que atravessam toda uma vida. Discernimento tão profundo que é capaz de ver a raiz das coisas.
entender as ideias, criar ideias, vê-las com clareza, inovar, harmonizar, construir. Tudo isso é humano e tudo isso dá prazer. E nós abdicamos disso, só pelos prazeres da sobrevivência. Entendem isso? Isso é uma das coisas que vocês vão ver se um dia lerem, e eu torço para que leiam a República, que é o livro principal de Platão. Ele diz que existem prazeres de todos os níveis de vida. Então, se você me traz uma flor murchinha aqui, eu coloco ela no sol, boto um pouquinho de água nela, e ela fica verdejante, bonita, é o prazer da flor. Se você está triste, não adianta eu te dar um copo d'água e te colocar no sol. Você vai ficar bronzeada, hidratada, porém triste. Porque o prazer da flor não é igual ao teu, você é um ser humano. Tá? E você tem que encontrar qual é o prazer que dá sentido à tua vida, que te realiza como ser humano, nem como flor, nem como animal. Tá? E isso sacraliza a vida. E é isso, hoje ficamos por aqui, assim termina.